Mas que gira Zangief. É um Zangief. personagem do jogo Street Fighter. Não é só um personagem soviético, camarada. Comrade. 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 Tavares. Ah, sou. Daí ele dá um giro como o golpe especial dele. É por isso que é mais que Olá, eu sou Lígia Passioni. Meu nome é Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que é o Sprint. Design Sprint. Design Sprint. Design Sprint. Porque é bom, vamos deixar claro só no final, porque Só as no final? Tá. as pessoas falam Suspense. sobre o Sprint e Design Sprint e confundem com o Sprint do Scrum, que é uma das metodologias ágeis. E elas não são a mesma coisa. Inclusive, nós já falamos sobre metodologias ágeis em programas anteriores. Exatamente. Vocês procurem aí que a gente já falou. Então é bom saber que tem o Sprint do Scrum e tem o Design Sprint, que é o que vamos falar hoje. Que vamos falar hoje. E esse que a gente vai falar hoje, a gente vai falar baseado nesse livro. Esse livro a gente vai contar um pouquinho a história dele, que ele foi escrito pelo Jake Knapp. E ele era um funcionário na verdade, ele era designer. E ele era obcecado por organização. Cara todo cheio de manias. Aí ele teve um filho, resolveu pensar a vida, aquela coisa toda. E aí foi contratado pela Google e ele foi colocar todas as manias dele em prática. Porque ele viu que era uma vantagem. Ele era obcecado por produtividade. Como é que ele podia trabalhar menos rendendo mais? Porque ele queria ficar mais tempo lá com o filho dele. Ele queria fazer as coisas mais rápido. E queria implementar isso dentro do Google. E aí ele começou a fazer testes de ideias com as equipes e ele começou a testar várias ferramentas de produtividade. E até uma coisa bem interessante que eu queria, antes do Claudinho começar a dar uma aula de sprint aqui pra gente explicar as diferenças, que este cara aqui, ele bolou um método para resolver problemas em 5 dias. Resolver problemas e testar novas ideias. Você tem uma ideia, você quer colocar em prática a ideia, você não sabe se ela vai funcionar ou não. Então ele bolou um método, procedimentos, para que você possa testar essa ideia em 5 dias. Só que aí, eu fiz essa resenha desse livro essa semana, e uma amiga minha do doutorado comentou que ela dava aula para os alunos dela, usando um livro que foi publicado em 2000, eu acho, uma coisa assim, 2001. Esse livro foi lançado no Brasil em 2001, que chama Arte da Inovação, que foi escrito por Tom Keeley, que é, na verdade, um dos sócios da Ideal. E esse cara aqui, o primeiro capítulo do livro, ele mostra como desenvolver um produto em 5 dias. Olha a coincidência. Eu não sabia disso. Não existe nada novo, gente. Na verdade, eles mudam o nome, é tudo a mesma coisa, que vai rolando. Esse livro foi publicado há 3 anos e é o maior sucesso, esse foi publicado há 20 anos. E, na verdade, se você for olhar, claro, ele deu uma Plagiada. Vamos falar português, claro. Ainda bem que a Jaqueline Keller, que agradeço a ela que deve estar nos assistindo, que ele se lembrou desse livro, eu não tinha me lembrado. Mas, de fato, eu usava esse livro nas minhas aulas, porque o primeiro capítulo ele mostra como é que eles desenvolveram um carrinho de supermercado a partir do zero em 5 dias. Como eles prototiparam, como eles testaram, como eles observaram como é que os usuários usavam o carrinho, conversaram, enfim, é o que o Sprint faz. Só que, claro, de uma maneira um pouco mais organizada, porque 20 anos depois dá para melhorar bastante coisa, né? Mas, basicamente, só para dizer que, gente, na natureza, como diz lá, a lei de Lavoisier, ela não falha. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo, no caso dos negócios, tudo se copia e se rearranja e se faz uma releitura, né? Mas, fechando os parênteses, vamos voltar para o Design Sprint. Que ele só fala de Sprint, né? Ele não fala Design Sprint, mas agora você vai explicar pra gente o que isso tem a ver com Scrum e qual é a diferença entre o Sprint e o Design Sprint. Para o que é Scrum? provar o ponto do livro, você tem 30 segundos para resumir a ideia. Valendo. Isso! É uma relação de tempo, né? Sim, tempo vamos e ver se espaço. funciona o método mesmo. Tá, então o Sprint, Design Sprint, também conhecido como, foi desenvolvido pelo Knapp junto com a Google Ventures, que é a parte do Google, do Alphabet agora, que desenvolve e ajuda startups a crescerem. Então,
o grande negócio do Design Sprint, do que foi escrito nesse livro, é pegar as pessoas que têm uma ideia, mas não necessariamente sabem como resolver o problema e qual o primeiro problema para ser Na verdade, elas não atacado. sabem nem qual né? é o problema que elas têm que resolver. E nem sabe qual é o problema, quem são as pessoas envolvidas e tudo mais. Então ele colocou e condensou nesse livro um processo ou um método que em uma semana você consegue resolver um problema, ou identificar Testar um problema, né? testar um problema. E o que, A que diferença- tem a ver com Scrum? Não tem nada a ver. Elas têm algumas Por semelhanças, que o assim... Scrum chama Sprint? Não? Também é em 5 dias? Não tem nada a ver. Só são nomes parecidos. Tá, mas então explica pra gente rapidamente o que é Scrum. Tá. O Scrum é uma metodologia ágil e ela tem várias outras, vamos dizer assim, processos integrados a ele. Então, no Scrum você tem reuniões diárias com o seu próprio time, a cada semana. Vem do rugby esse termo, O né? Sprint vem do rugby. Uhum. Então, assim, o Scrum em si tem muito mais coisa. O Scrum vem é uma palavra do rugby. O Sprint é uma palavra que também está associada ao rugby. Mas no Scrum, na verdade, o Sprint significa somente o trabalho desenvolvido em 2 semanas. Desculpa, Caiu um gente. lenço. Desculpa, gente. Dessa vez não foram as gatas. Então, o Sprint no Scrum é só o tamanho para desenvolver o seu produto ou um É uma espaço parte de do tempo do método. Então, você pode, quando uma empresa usa Scrum, ela pode dizer que eu tenho sprints de 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, o seu time entrega algo para o cliente, que possa ser testado e tudo mais. O sprint que está escrito aqui, ela tem essa conotação de tempo também, né? Tem um espaço definido de tempo para desenvolver e para que no final dela se desenvolva ou que você tenha alguma coisa tangível, né? Que seja o tipo de Uma entrega, né? Alguma coisa que possa ser o tipo de testada. clientes que você quer atingir, como resolver um problema que você não conseguiria resolver dados o tamanho da empresa ou pesquisa de mercado que você não teria tanto acesso. Então elas têm uma relação em comparação ao nome, mas não necessariamente são as mesmas coisas. Nesse caso, no sprint, do design sprint, por isso que eles colocam também o nome design sprint para dar uma diferenciada, esses 5 dias, né, várias cerimônias acontecem e cada dia tem que seguir à risca o que vai acontecer naquele... Vamos fazer um resuminho só dos dias. O que eles fazem? Primeiro dia, antes de começar, tem que ter um planejamento, né? Porque são 5 dias que as pessoas não podem ser interrompidas. Elas têm que ficar o dia inteiro full time trabalhando no projeto. Então, geralmente, com quem está envolvido é CEO, geralmente gente que é muito ocupada, tem que planejar mesmo para que essas pessoas fiquem focadas, só fazendo isso durante os 5 dias. E a organização é muito complicada, porque você, no design sprint, né, no sprint, eles dizem que você precisa ter pessoas que o seu gerente de produto, precisa ter o CEO, alguém que tomou decisão na empresa, precisa ter designers, alguém de finanças, alguém marketing, cliente. O problema que você tem que resolver, na verdade, no primeiro dia, a definição do problema e o que é que você quer alcançar no final da semana, relativamente está associado às pessoas que têm um interesse naquele tópico. Então, quais são os novos clientes que a gente deveria atingir com o nosso novo produto? Talvez, para responder essa pergunta, alguém de marketing deveria estar lá, alguém de vendas deveria estar lá. Mas tem uma limitação de 7 pessoas. 7 né? pessoas, 7 a 8 pessoas, e cada um tem um papel também bem definido no processo da semana. E aí, se precisar de mais pessoas, o que ele sugere? Que essas pessoas elas vão como convidadas no primeiro dia. E, inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante, que ele diz que a gente deve tentar convidar uma pessoa que se incomodaria se não fosse convidada. O chato. O chato, O chato da reunião. aquela pessoa que fica, que quer botar problema em tudo, que sempre tem um outro ponto de vista diferente dos outros. Então essa pessoa, ela enriquece porque ela enxerga diferente dos outros, então ela deve ser convidada. Não só porque ela vai reclamar, mas porque ela vai contribuir. E essas pessoas, elas tiram a zona de conforto de quem estiver na reunião também. Então é uma cerimônia de descobertas, vamos dizer assim, do seu problema. E tendo uma pessoa que pensa exatamente o contrário do caminho que você quer seguir,
essas pessoas trazem... Enriquecem, né? Trazem um valor que necessariamente numa reunião não seria tão claro. E precisa, porque você precisa ampliar os pontos de vista. Então, o que acontece? No primeiro dia, que é segunda-feira, é para todo mundo ter uma geral do que a gente vai considerar como problema, que problema a gente vai escolher para resolver. Porque às vezes o que a gente acha que é um problema não é realmente um problema. O meu problema é desenvolver um site para os meus clientes, mas meus clientes não querem um site, eles querem uma barraquinha, um quiosque. Então a gente não sabe exatamente qual é o problema, a gente sabe que tem um universo. Em Design Thinking a gente chama de espaço, problema, solução, né? Onde o problema e a solução estão misturados. Exatamente. E a gente tem que desenlear e separar um do outro. Então esse primeiro desafio do primeiro dia é justamente juntar essas pessoas para desenlear e descobrir onde é que está o problema. O que a gente precisa testar. Esse é o primeiro dia. Vou fazer um resumo bem rápido, porque aí você vai falar da vida real, como é que funciona. Claro. Se rola. Então, segunda-feira define o problema. Terça-feira, vamos tentar achar soluções. Então, as pessoas fazem brainstorming não no jeito tradicional, que a gente aprendeu, que todo mundo fala junto, mas de um jeito mais organizado e que com um trabalho individual também valorizado e usando outras técnicas de ideação. Na quarta, vão votar qual é a ideia que vai ser testada, que vai ser prototipado para poder ser testado. Na quinta vão construir o protótipo e na sexta vão testar o protótipo com o cliente. E depois aí uma parte do dia vão testar, vão fazer os testes e depois vão analisar e vão chegar a conclusões. Exatamente. Então é uma semana para fazer tudo. É bem pesado. É pesado, é trabalho full time. Então, Claudine, na vida real vocês usam o método Sprint lá na empresa para desenvolver produtos. Me dá um exemplo de vida real prática, assim, de algum produto que vocês testaram usando o Sprint. Tá. Então, nós usamos as duas coisas para confundir mais, né? Vocês usam Nós usamos o Scrum. Então, o Scrum pra gente serve como modelo de desenvolvimento semanal, né? Tipo, quando nós temos já uma ideia fixa ou já testamos com alguns usuários e tudo mais, a cada 2 semanas a gente faz entrega, testa e vê como as coisas funcionam. São métodos ágeis. Exato, normais. métodos ágeis normais. Só que alguns dos problemas que a gente tenta pensar para o que a gente vai fazer nos próximos... Tem uma gata aí no sofá. Sai daí. As coisas que a gente quer desenvolver nos próximos 3 meses à frente, ou 6 meses, né? Ou alguma pergunta que a gente não consegue responder tão facilmente só usando a parte de análise de dados, a gente usa o Sprint. Então, a cada 3, 6 meses, nós chamamos as pessoas importantes para discutir quais são os problemas que mais afetam a empresa. Então, a gente, ao longo do ano, coleta quais são as principais perguntas que a gente faz para o produto em si e o que a gente escuta dos clientes. Quando a gente não sabe isso, né, os times se reúnem, decidem qual o problema que deve ser, né, trabalhado e reserva essa semana inteira, onde a gente prepara a sala, prepara, né, as pessoas que deveriam estar envolvidas no processo, né, e segue todo o ritual. Na semana também, a gente tenta entrar em contato com os clientes, porque, como foi dito, na sexta-feira nós temos as entrevistas com os clientes para saber se aquilo que a gente pensou que era um problema ou as soluções que a gente sugeriu ao longo da semana e que o protótipo é realmente aquilo que se é esperado. Os clientes vêm, a gente faz entrevista, grava às vezes vídeo ou trazem eles para a própria empresa. Isso é uma coisa também para se pensar na organização, porque trazer os clientes sempre é a melhor coisa, mas tem alguns impasses de qual o tempo que o cliente vai chegar lá. Tempo é dinheiro, então o que você vai oferecer, você vai oferecer em troca para o seu cliente. Quando você está numa fase de início de desenvolvimento de ideia, às vezes você não tem o dinheiro, então você faz algum tipo de promessa, sei lá. Mas conta de um exemplo prático que vocês... Uma coisa prática mesmo. Prática? Acho que... A última coisa que vocês fizeram lá, que vocês testaram, como é que foi? Então, tem um dos produtos da gente, a gente perguntou... Será que os clientes pagariam por nosso produto? Que produto? O nosso produto é uma caixa. Eu vou explicar bem no começo. Tá. O produto que eu trabalho, que é a Zalon, da Zalando, o cliente entra no nosso site, preenche um questionário, baseado nesse questionário, a gente faz um matching, né,
Um matching. Todo mundo sabe o que é matching. Um matching, a gente faz um matching, pega o estilista e o questionário e faz com que o estilista sirva aquele cliente para oferecer, né, 2 estilos de roupa. Tipo surpresa, assim? Tipo surpresa. Então você. Aí faço uma assinatura. Exato. Então Eu quero roupinhas para trabalhar. Exato. Aí meu estilo é tal e a Zalando destaca um estilista para me vestir. Exato. Então você preenche um questionário, a gente faz com que o estilista, o melhor estilista que seja, né, para o seu perfil, seja atribuído. Esse estilista é uma pessoa? É uma ou pessoa. Um algoritmo? É uma pessoa, por enquanto. Por enquanto. Não, é uma pessoa. Então tem estilistas profissionais que servem os clientes que entram no site da gente. Só que, por um modelo de negócio, desde o início foi decidido que a gente não iria cobrar o tempo do estilista, né, na caixa. Então o consumidor ele não deveria pagar pelo produto. Ele paga somente pelo serviço. Ele só paga pelos produtos que ficam, né? As roupas que eles quiserem ficar. As que não quiserem ficar, só devolve para a empresa. Mas tem um custo para devolver. Né? Exato. Então a grande pergunta que a gente teve após 5 anos de empresa foi: os clientes pagariam alguma taxa caso eles devolvam todos os produtos? Porque a gente tem 30% mais ou menos dos nossos clientes estavam devolvendo porque eles só queriam testar. Testar o produto, não quer ficar com roupa nenhuma. Não necessariamente só porque, né, o estilista não fez o melhor trabalho. Às vezes ele é mal intencionado. Às vezes não é nem mal intencionado, é só para testar mesmo. E isso também é válido, né? As pessoas precisam testar o produto que estão comprando. Então, uma das perguntas que a gente fez é: como a gente pode reduzir o custo do nosso produto? Então, a gente preparou o Design Sprint para saber dos consumidores o porquê eles pagariam por nosso produto e quanto eles pagariam. É R$ 9,99? 15? É só o tamanho do nosso custo para mandar uma caixa? O que faz com que os clientes se sintam ainda engajados com o produto, mas a gente também cobra para diminuir os custos da gente, os custos de produtos perdidos, né? E as horas do estilista que recebem o trabalho. E as horas dos estilistas que recebem o trabalho, né? todo o esforço. Então, é uma pergunta que é muito complicada de fazer, desenvolver um produto, fazer um A/B teste sem nem saber como que os consumidores vão reagir a isso. Eu não fazia ideia de como é que eu faria isso. E nós fazemos isso para como a parte de inscrição, né, de subscription das caixas seriam os melhores, o melhor para o cliente. Cara, como é que vocês Se a gente só muda a cada 3 meses uma caixa, isso é realmente válido para a pessoa realmente compra 10 peças de roupa que a gente manda numa caixa, por mais que elas sejam bem organizadas como um outfit, né, como uma composição de roupa, não necessariamente as pessoas vão ficar com isso. Então, responder a pergunta como serviríamos melhor o cliente caso o processo, né, para as pessoas que estão inscritas a receberem caixas todo mês ou cada 3 meses, deveria ser. Porque são realidades totalmente diferentes. É uma realidade totalmente diferente do novo cliente que quer descobrir o produto. E o outro eu já conheço o produto, mas eu quero ter uma melhor experiência ao longo do tempo. A cada 3 meses, a cada 6 meses. Como fidelizar, na verdade. E como fidelizar. O que é válido para os clientes mesmo e como deveria ser a melhor solução para eles. Então a gente... Problema complicado. Então essa é a pergunta que a gente faz ao longo na terça, na quarta. Tem várias discussões de quais são as possíveis soluções que melhorariam aquilo. Temos as pessoas que são contrárias à ideia, né, os incômodos, os problemáticos. Temos o CEO que é envolvido na tomada de decisão, porque ele que sabe a estratégia da empresa e o que a gente espera. A gente tem que fazer um produto que seja também alinhado à visão, à estratégia da empresa, e não somente uma coisa tirada da cachola e tal. Na quinta-feira, todo mundo se reúne e tenta prototipar a solução ideal. Papel, é escrever... Tem protótipos de alta fidelidade, né, que são realmente os mock-ups, né, do nosso site. E baseado nisso, a gente consegue fazer uma experiência que os clientes possam
realmente clicar Ah, tá, mas e aí experimentar. vocês tem 2 momentos aí de pontos de contato para testar nesse caso aí. O primeiro que é no site e o segundo que é abrindo a caixa. Exatamente, tudo é preparado, nós temos o produto lá, Vocês fazem a jornada. toda a jornada. E se a gente tem que mudar a jornada com o cliente, a gente faz o protótipo disso na hora também. E então tem coisas que são só feitas no papel, porque a gente não tem, às vezes não tem um design pronto para isso, ou ela só é realmente qual o melhor questionário para resolver aquela pergunta. Então na quinta-feira é realmente um trabalho criativo de prototipar alguma das soluções que a gente discutiu e entregar, né, para que na sexta-feira, quando comecem as entrevistas com os clientes reais, eles possam dar o feedback, né, eu gosto disso por causa de tais motivos. Que ajude vocês a tomar decisões, Isso. né? E no final, a gente coleta todas as informações que E foram... nesse caso, o que aconteceu? Fiquei curiosa para saber o último capítulo. Nesse caso, a gente fez um plano, né, pelo menos para cobrar, né, o fee versus free. E a gente implementou uma das soluções que foi sugerida pelos próprios clientes em entrevistas e tal. E a gente voltou para o ciclo de desenvolvimento tradicional nosso, né? Volta para todo mundo para suas mesas, discute a solução com o time de desenvolvimento. A cada 2 semanas a gente entrega um pedaço daquilo que a gente prometeu. E aí continuam as coisas de testes A/B com os clientes para saber se realmente a população, né, uma entrevista são 5, 6 pessoas, então elas... Se elas representam uma população... Mas no caso elas continuaram recebendo as caixas, o serviço continuou igual ou sofreu transformações depois desse sprint? O serviço com certeza mudou. Então a gente fez os testes AB e descobriu que realmente as pessoas pagariam pelo serviço e que não era tão difícil ser fabricado ou testado com os clientes. Então foi super válido. Super válido, foi lucrativo, porque a gente conseguiu achar um meio termo, uma forma de comunicação com o cliente e é fantástico. Final então, feliz, que delícia. Final feliz. Isso daqui é um final feliz, funciona. Não digo que vai ser a melhor receita de bolo, porque cada iteração depende de quem está na reunião, na verdade, né? Cada iteração você aprende, as pessoas aprendem mais. É muito importante ter uma pessoa que seja uma boa moderadora, porque as ideias podem ser muito fora do limite e alguém tem que botar todo mundo no eixo. Mas em si é um ótimo processo. Talvez isso seja um ótimo processo. Esse é ótimo também. Sim. Mas a bola da vez é essa daqui. Então... Tá, 20 anos, né? 20 anos entre um e o outro, quase, praticamente, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, né, Claudinho? A gente pode escrever. A gente é bom, né? Porque quem vai responder é o Claudinho. Posso responder. O Claudinho pode responder, pode tirar umas dúvidas. Se vocês tiverem experiências para trocar de alguma vez que vocês aplicaram Sprint na empresa de vocês, ou testaram, funcionou, não funcionou, deu certo, por que não deu certo, por que deu, usem a nossa área de comentários ali para conversar, para debate, que todo mundo vai aprender junto, tá bom, gente? Perfeito. Esperamos que vocês tenham gostado. Deem seus likes, comentem. Assinem o canal. Assinem o canalzinho, sininho, para ficar pra alerta a ficar tudo que a gente faz. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.